Então, gente, boa noite, obrigado por todo mundo que ficou aqui para esse debate. Eu peço desculpas para os nossos convidados aqui, que eu esqueci de falar no começo, que a gente vai ter essa sessão, vai ser comentada pelo Everton Belico e a Gabi Albuquerque, e passar a palavra agora para os nossos convidados, que comentar a sessão do Tropicals. Quem quiser falar primeiro. Bom, primeiro eu queria agradecer que vocês me convidaram, eu nunca comentei nada, então assim, já peço desculpa caso eu me embora, me confunda, porque inclusive esse filme me gera muitas confusões, assim, por eu ter assistido ele em Tiradentes e depois ter assistido agora antes de vir aqui para a sessão e assistir agora, então assim, muitas coisas na cabeça, né, mas primeiro eu queria assim, falar da experiência em Tiradentes, como é que foi com esse filme, assim, a gente ter assistido, ele ganhou na Mostra Transições como melhor filme, eu era do júri jovem, que elegeu ele como melhor filme, e, assim, analisar o filme em Tiradentes, ele dependia muito dos outros filmes, assim, era o filme. A gente não só assistia o Tropical, ele estava sempre em contraste com os outros filmes, então a gente sempre ficava comparando ele ou comparando outros filmes todos aí, então assim, analisar ele mesmo foi mais difícil, assim, sempre costurando com os outros e costurando também com a proposta, né, de curadoria que tinha a mostra na época, em janeiro, assim, lá em Tiradentes, que era um pouco do conflito dentro da cidade, assim, a proposta de curadoria era trazer questões contemporâneas da cidade nos filmes, assim. Então, ele ganhou, ele ganhou como melhor filme porque a gente gostava muito do tom bem humorado dele, assim, um pouco da narrativa fantástica que ele tem, um pouco da ficção científica que está ali, assim. Então a gente gostava bastante disso, porque ele conseguia tratar de algumas questões que a gente achava importantes, assim, sociais, políticas, no filme, de uma maneira bem própria, assim, né? Só que a gente tinha um problema pra gente escolher esse filme, a gente ficou com uma grande indecisão, teve alguns conflitos, assim, porque era difícil de entender o que esses elementos, assim, sociais, esses elementos políticos que ele tratava, queriam dizer, assim, a gente não enxergava com muita clareza, cada um tinha uma percepção, mas a gente não conseguia juntos falar assim, esse filme, essas questões levam a isso, a gente conseguiu enxergar críticas a isso, eram muitas coisas que a gente conseguia ver, mas não estava muito cristalizado, assim. Então, assistir esse filme de novo, agora, depois de um tempo, de certa forma, acho que ele decantou, assim, as questões decantaram e eu consegui enxergar com mais clareza, sem comparação com outros filmes, ou sem essa coisa da curadoria também em cima, da gente ter que pensar no filme dentro dessa curadoria, eu consegui enxergar com mais clareza as coisas, assim. Enfim, é isso. Mas assistindo agora e assisti em casa 2 dias atrás, eu gosto muito de como ele traz duas Salvadores, assim, né? Duas cidades. Uma cidade que pra mim não é muito conhecida, essa Salvador um pouco underground, assim, uma cidade um pouco suburbana, assim, uma coisa meio banal até, né, assim, umas ruas desconhecidas. E de outro lado ele traz a Salvador, assim, bem estereotipada, né, bem conhecida. Ali as baianas, a capoeira, a praia, o tropical, né, assim, a Salvador tropical, alegre, turística. Então, assim, o personagem principal, ele tá dentro disso, assim, então é óbvio que isso vai afetar ele de alguma maneira, essa cidade vai afetar ele de alguma maneira, assim. Então, ele fica circulando um pouco entre esses dois meios, assim, ele, de certa forma, quer pertencer, ou pertence, né, não sei se ele consegue mesmo, a esse lado B, assim, da cidade. E nesse sentido, desse lado B, assim, ele conhece vários assim, personagens desconhecidos de Salvador, né? Os poetas, um lado meio anarquista, assim, os personagens desconhecidos mesmo.
E, de certa forma, esse lado B, assim, para mim, exerce um pouco de resistência com essa Salvador tropical. É o lado escuro, assim. De um lado é o lado iluminado, luz, bem estourado, assim, a imagem. Do outro lado, o lado escuro, assim. Aquela cena, por exemplo, que ele está no quarto e tem aquela entrada da cidade, da luz pelo lugar onde estava o ar-condicionado. Ele tem aquela coisa de tentar cobrir, né? De tentar resistir um pouco àquela entrada daquela luz, assim. E, de certa forma, eu entendo isso como uma resistência a essa Salvador tropical, essa Salvador iluminada, essa Salvador turística, que ele está tentando ali se afastar e se isolar nesse submundo que ele cria junto com aquelas pessoas e com dessa Salvador que a gente reconhece, baiana, tropical, enfim. Mas o que me assim, incomoda um pouco é o que esse sol representa, assim, sabe? O que está por trás desse sol? Porque, de certa forma, ele levanta várias pequenas questões, assim, né? Ele levanta essa cidade turística, que eu já falei, ele levanta esse axé, as fotos ali de famosos, cantores, enfim. Ele levanta até o machismo naquela situação ali que ela está na rua e o pedreiro fala com ela. Um pouco dos valores religiosos também, aquela hora que ele vai na casa da mãe e daí pega ali o Santo Expedito, enfim. Ele levanta um pouco dessas questões, assim, levanta, aliás, assim, bastantes questões, rapidamente, mas ele levanta questões sociais e políticas presentes nessa cidade. Mas o que me incomoda é, assim, como que isso realmente afeta esse personagem, sabe? Como que isso realmente, isso causa esse mal-estar que ele sente. Esse sol, ele é alegoria do quê? Assim, eu não consigo... Eu assisto filme, eu gosto, mas eu não consigo sair com o que ele quer dizer mesmo. Assim, não consigo acessar muito bem isso. Então, mas ele também tem outra coisa que eu penso, né? Por outro lado, eu penso até onde o filme tem que fazer esse papel, né? De conseguir dar conta dessas questões na cidade, assim. É preciso que ele dê conta, assim, que ele... Me incomoda um pouco por ele passar, por ele tangenciar. Ele tangencia, parece que ele vai assumir isso, mas ele não assume, assim, ele fica. Ele passa por questões super importantes e urgentes da cidade, mas ele não toma isso pra si como pra falar assim, o personagem tá nesse mal-estar por conta disso. É mais... Panoramicamente, assim. É mais o sol, né, que atordoa ele, assim. Nesse sentido, eu vejo que é o sol dessa Salvador tropical, é o que mais eu entendo. Eu entendo que essa Salvador tropical incomoda esse personagem. E daí, entrando num outro ponto, é um pouco desse personagem principal, assim, que pra mim é bem sintomático, assim, da nossa geração, talvez não só da nossa, mas de outras, assim, também, não sei, não posso dizer com tanta clareza, porque não participo dessa outra geração, mas eu me sinto um pouco representada no Guima, assim, de um artista, de um poeta que é de classe média, né, e que tenta negar um pouco as origens, assim, classe média que ele tem, tenta negar um pouco seus privilégios ali, mas que acaba sempre estando em conflito um pouco com isso também, porque, por exemplo, ele depende do plano de saúde dele, ele depende de um ar-condicionado, então, até onde que essa anarquia dele vai, né, assim, e até onde ele consegue também... E outra, ele não fala, ele não consegue falar, assim, ele pensa ele está dentro de questões muito ali importantes, tem um mal-estar, mas em poucos momentos no filme ele fala mesmo, assim, né, ele fala naquele momento que eu gosto muito, que é da rádio, com um amigo ali, ele consegue falar alguma coisa, mas ele, assim, quase a narrativa inteira ele permanece calado mesmo, né, Guilherme calado, ele não fala. E daí eu vejo um pouco da gente, assim, nele, assim, da gente eu coloco eu, assim, né, de uma juventude que quer falar muita coisa, mas não consegue, assim, né, não desenvolve. E que ao mesmo tempo também não acessa a sua cidade, né, tá ali dentro da cidade, mas não acessa a cidade, assim, pelo contrário, renega, assim, a cidade de certa forma, tenta se isolar, tenta tirar ela
de perto dele, assim, porque ele não consegue lidar com isso. Então, será que isso é bom também, né? Você não conseguir acessar a sua cidade e tal, esse intelectual que pensa muito, mas que não interage, assim, que não consegue gerar muita coisa para a cidade, né? E, enfim, tem outros filmes que recentemente eu assisti que falam um pouco disso, então talvez eu não seja só da nossa geração, porque os filmes que eu assisti recentemente, O Compasso de Espera, tem um personagem também que fica ali entre o governo, como que a política segura ele, assim, ele fica um pouco com o rabo preso, mas também como que ele pode falar das questões que ele tem, então ele não fala também, ele fica sempre ali no limiar entre falar e não. A Vida Provisória, que eu assisti também, acho que foi há 2 semanas atrás, que também é um pouco disso, de um jornalista que quer falar sobre questões políticas, mas também tem um rabo preso porque trabalha num jornal conservador e não sabe também como falar isso, tem amigos políticos, então também fica nesse entre. Então é um pouco isso, assim. E no final, o filme vem e coloca ele, acho que talvez no momento que ele mais fale, mesmo sem falar, o momento que ele queima, né? Lá naquele momento ali no governo, ele, numa cerimônia do governo, ele queima. Acho que dá para pensar em várias interpretações, assim, né, dele queimar. Acho que cada um pode pensar, assim, livre, mas para mim parece um momento um pouco de libertação dele, assim. Ele talvez se liberte um pouco desse calor que ele está sentindo. Ele aceita que ele vai queimar mesmo e está queimando, né, inclusive queima. E ele sai num carnaval ali, né, acaba assim, num carnaval o filme. Mas que não é um carnaval da Cláudia Leite, né? Não é o carnaval que está ali nas fotos, é um carnaval um pouco lado B também, assim, mas que ao mesmo tempo tá com aquelas pessoas da igreja, aquelas, sei lá, os inimigos, assim. Então parece que é um movimento um pouco antropofágico também, tá todo mundo ali e parece que assim, foda-se, né? O que está acontecendo, todo mundo no fim tá no carnaval, isso vai tá todo mundo ali interagindo, se pegando e tal, e ele sai queimando e ninguém liga também que ele tá queimando ali no carnaval, ele sai queimando e segue sozinho. E daí volta a falar desse personagem que diz um pouco de nós, assim, é um pouco egoísta pra mim esse movimento dele queimar sozinho e sair pelas ruas independente do que está acontecendo, assim, ele queima e ele sai solitário pelas ruas de Salvador, assim. Então fica um pouco pensando assim, como que esse personagem se relaciona com a cidade, né? Assim, talvez o filme seja sobre esse não relacionamento dele, essa não adaptação dele com a cidade, mas até onde, né, um artista que se exclui assim da cidade, das questões da cidade é bom, né? Assim, como que um artista que quer ser um artista não consegue lidar com a cidade que ele está, né? Enfim, eu acho que são essas as primeiras coisas que eu penso sobre o filme. Então, eu vou começar a fazer uma pequena transgressão, que é acender um cigarro aqui dentro. Vocês estão gravando isso aí, depois vocês vão mostrar isso para os professores de vocês, vão brigar comigo, tá? A gente está saindo tudo. Vamos mandar pro Daniel. Aí, legalizou. Vai todo mundo fumar agora cigarro. Aquela vez do Celcinho queimou o chapéu. Eu tava falando pra ele, a vez que eu um cigarrão aqui, sem problemas, ninguém vai mandar para as autoridades. Enfim, queria agradecer mais uma vez, João, aqui pelo convite. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Enfim, meu ponto de partida vai ser tomar um mote que foi lançado aqui pela Gabi, um belo mote. Que esse mote de isolamento, que eu acho que é uma questão muito interessante, que atravessa o filme, que de certo modo me parece que é quase uma espécie de pertença involuntária do tropical, seja uma certa tradição cinematográfica brasileira,
seja uma espécie de uma tradição que ultrapassa o cinema, né? Uma tradição intelectual brasileira, né? Uma espécie de não lugar. Qual que é o lugar do intelectual? Qual que é o lugar do intelectual no país dos analfabetos? Qual que é o lugar do intelectual no país onde a miséria material é tão grande, onde não é possível consolidar qualquer espécie de esfera de pensamento, né? Isso é uma certa tradição, inclusive, de pensamento aqui no Brasil, né? O Raiz do Brasil começa com sentimos-nos estrangeiros em nossa própria terra, né? Quem se sente estrangeiro em sua própria terra, né? Nossa esfera letrada que se sente estrangeiro em nossa própria terra. E essa impossibilidade, de fato, de pensar nos trópicos, né? Tem um belo livro de um crítico que eu gosto muito, Luiz Costa Lima, que chama Pensando nos Trópicos, né? Essa impossibilidade de pensar nos trópicos parece que uma das grandes questões que atravessa uma certa tradição de pensamento aqui no Brasil. E que é também uma certa questionamento da impossibilidade de fato de se constituir uma esfera de pensamento diante da miserabilidade, a miserabilidade que cerca o poeta, né? Enquanto ele se debate, o brother dele fala: eu trouxe aqui mais um saquinho de pedra. Enquanto ele se debate, ele está lá circulando na cidade que desmorona, né? Me parece que existem diversos modos de atacar, né, essa figura da impossibilidade do homem de pensamento. E quando eu falo homem, não é homem mesmo, porque é uma tradição excepcionalmente masculina, é um filme muito especialmente masculino, né? O Tropicals. Existem, acho que me parece, diversos modos de atacar esta impossibilidade do pensamento nos trópicos. E nisso acho que o Daniel se filia uma outra tradição, né, que é uma certa tradição rambodiana. Me parece que uma cena-chave, ou se filia, ou pretende se filiar, isso se filia de fato é outra questão, mas que ele reivindica uma filiação a uma certa tradição, como a tradição rambodiana. E nisso me parece que uma cena-chave do filme é o momento em que ele recebe, né, o cartão da igreja, daqueles que enfrentam o sol, com aquela citação das Illuminations, né, do Rimbaud. As iluminações do poeta, né, são impossibilitadas, são bloqueadas. O poeta não tem mais iluminações, ele não é mais profeta, ele não tem mais visões, porque o calor bloqueia, né? A própria luz impede a iluminação do poeta, né? A luminosidade é cegante agora, ela não é mais visionária, ela só cega. Acho especialmente curioso nisso, pensando, né, nesse personagem, que é também um personagem muito curioso, né, o do Guima, dado que é um personagem que tem um desejo furioso de integração, né? É um personagem que está tentando absurdamente se aburguesar, né? É um personagem plenamente conformado com o seu aburguesamento. É um personagem que aceitou plenamente o projeto do qual ele é acusado pelos seus amigos. É um personagem que aceitou plenamente estar lá no lançamento do Carnaval. É um personagem que está o tempo todo empenhado em entregar o livro pela qual ele recebeu o fomento. É um personagem que está, portanto, louco por se aburguesar, obcecado em se aburguesar. Então, me parece que é especialmente curioso que esse personagem, que já aceitou plenamente o seu aburguesamento, seja então o repositório dessa figura do poeta como vátio, como profeta, como alguém que tem uma visão que escapa ao mundo burguês, que escapa à visão cotidiana, à visão medíocre dos homens comuns, né? A figura do antifilisteu, do homem que não está preocupado com os bens de comércio, que está preocupado somente com os bens do espírito, no entanto é assumida por um homem que já se integrou perfeitamente ao circuito mercantil das artes. E parece nesse momento, que acho que é um momento muito feliz do filme, né? A única iluminação possível é aquela tradução, aquela imantação, aquela correspondência lá dele com a namorada dele, né? No momento em que ele é acusado pelos seus colegas de underground. É ela que incorpora a voz do escritor, ela que incorpora a voz do Guima.
supondo, né, que essa trajetória é uma trajetória rambodiana, me parece que o Guima só poderia terminar sozinho mesmo, né? O único rumo possível é o isolamento, né? É o abandono. No entanto, antes do abandono, esse personagem tenta desesperadamente, né, se incorporar. E o que bloqueia esta tentativa de aburguesamento, essa tentativa de incorporação por parte do personagem? Não é algo de concreto, não é uma dissonância subjetiva, não é uma exterioridade absoluta que sequer pertence ao mundo dos homens, né? É o sol, é o calor que impede esse aburguesamento definitivo do personagem, né? É quase como uma espécie de atavismo, uma espécie de ruído, de resto tradicional que permanece, que bloqueia que esse personagem de fato se integre. É algo de primitivo. Eu acho que é muito interessante isso, porque me parece que o Daniel às vezes mira onde ele viu e acerta onde ele não viu, porque no final das contas o tradicionalismo soteropolitano só aparece ali enquanto comércio, né? Enquanto transformação das baianas em uma figura folclórica, no mau sentido, né? No folclorismo turístico, enquanto axé, enquanto incorporação por um poder que é ao mesmo tempo capitalista e poder do Estado, e poder opressivo do Estado, né? No entanto, são esse punhado de forças tropicais são que impedem que de fato o poeta se transforme em mais um burguês, que impedem que de fato o artista se transforme em mais um burguês. Isso é muito engraçado, me parece, o modo como ele lida com essa figura do tradicionalismo no filme, porque o tradicionalismo desde sempre aparece ali já como algo domado, né, por uma certa indústria cultural e por um certo aparato estatal. Só que é algo um resíduo, né, que bloqueia algo ali. Eu acho que tem uma outra referência que é importante a gente ter em mente ali, né, que é uma tentativa de incorporação a uma certa filiação de um cinema contracultural, marginal brasileiro dos anos 60, dos anos 70, né? Então a gente tem, não casualmente, né, o Edgar Navarro aparece uma penca de vezes no filme. Vocês sabem quem que é o Edgar Navarro, gente? É o sujeito que está... o Edgar Navarro é um importante cineasta baiano, autor do Superoutro, do Homem que Não Dormia, e ele aparece fazendo um punhado de papéis diferentes, vocês repararam nisso. Mas é aquela hora que ele está na loja de eletrodomésticos e ele está vendo um programa de televisão e tem aquele homem de barba branca que olha para a câmera e fala: ninguém vai suportar o calor. É o Edgar Navarro. A galera vai pirar. A galera vai pirar. A hora que ele acidentalmente está no meio do assalto a banco, o cara que aparece depositando dinamite é o Edgar Navarro, e o líder espiritual daquela religião estranha dos que combatem o sol é também o Edgar Navarro, e o assistente pessoal dele é o Bertrand Duarte, que é o protagonista de dois dos mais importantes filmes do Navarro, que é o Superoutro e O Homem que Não Dormia. Então existe uma tentativa de filiação explícita ao cinema do Navarro, e me parece também o cinema do Carlão Reichenbach, né? O momento em que o livro ponto é queimado, né? O Orlando Parolini, que é uma figura, um poeta das ruas de São Paulo, que vai aparecer em diversos dos filmes do Carlão Reichenbach. No Sangue Corsário, né, é explicitamente evocada uma narrativa pessoal do Orlando Parolini, que no momento em que ele edita seu único livro, né, os poemas dele foram copiados por seus amigos. No momento em que ele edita seu único livro, ele os queima e ele não deixa nenhum livro pronto. Então me parece que existe essa evocação de uma certa figura da marginalia. Isso me parece está explícito num certo dispositivo, né, de lidar com o capitalismo, o mundo burguês pelo veio da caricatura, né? E é explícito isso. São algumas das partes mais engraçadas e mais divertidas do filme, né? É explícito isso, é para ser uma caricatura, é para ser derrisório,
né? E essas figuras quase como fossem personagens de história em quadrinhos, de desenhos animados. Eles são restos de uma cultura de massas qualquer, são pedaços arrancados da cultura de massas. Uma coisa que eu me pergunto hoje, e que eu acho que é uma pergunta importante a se colocar ao filme, se é possível hoje lidar com a cultura de massas e lidar com a nossa burguesia pelo veio da caricatura do mesmo modo que era possível lidar há 45 anos atrás. Me parece que não. E me parece que o que subsiste de potência no meio desse tradicionalismo já domado e transformado em turismo é algo que permeia o filme e escapa ao filme simultaneamente. Outra questão que me vem com muita força em relação ao filme é que este underground baiano, que aparece com muita força, né, que é um underground de artistas, de figuras figuras fortemente marginais e cuja a única coisa que elas têm de propriamente artístico é uma vida antiburguesa, né? Aqueles bêbados que eles encontram no boteco, é a figura do Tuca, né? O cracudo que você não sabe se mora com ele, se não mora com ele, né? Essas figuras que no final das contas a obra de arte deles é a vida deles, é uma vida marginal que é a obra de arte dessas pessoas. Então existe um certo impulso verbal que é de uma expressão subjetiva dessas pessoas, então que existe as récitas, as longas falas, e que estão sobretudo no primeiro terço do filme, né? Nesse bloco inicial do filme, e que se aponta para um filme que é uma tentativa de retrato dessas pessoas e de um retrato de uma experiência que se dá a ver como fala e como expressão verbal. No entanto, o próprio filme, como que replicando a trajetória do Guima, o próprio filme em si mesmo, ele abandona o retrato dessas pessoas. E este filme que se prometia um filme verbal e um filme mais narrativo, na medida em que ele acompanhava a trajetória dessas pessoas, ele vira quase uma sequência de sketches, né? O que há de promessa de narratividade, ele é abandonada, e o que há de promessa de retrato desse mundo underground é abandonado em prol do ensimesmamento no personagem. E esse ensimesmamento ele não é mais verbal, né? É o momento em que o filme abusa de efeitos, é grande angular para cá e para lá, é sequência picotada, é slow, é ruído, é um mundo de efeitos para tentar retratar esse mundo subjetivo de um personagem que não mais expressa isto verbalmente, né? E esta impossibilidade de expressão verbal como que impossibilita o filme de continuar narrando a trajetória sem recorrer a essa parafernália que no final das contas é exterior ao personagem do Guima. Enfim, esse é só o começo da conversa. Legal. Gente, vamos abrir para dúvidas, conversas, assim, debates. A parte mais legal de assistir. Quando você estava citando o lance da tropical, aí você lembrou tipo, dos trópicos. Você tinha citado quem? O Sérgio Pascolano, Raiz do Brasil? Não, pois é, porque uma pessoa que retoma Rambo e que tem um livro que começa com Trópico é o Henry Miller. Ele tem A Hora dos Assassinos, né, que é tipo retomando o Rambo. Sim. E também a questão tipo, do tropical. E é muito essa questão também do envolvimento que mostra, né, no Trópico de Câncer ou de Capricórnio, não lembro qual dos dois, a trajetória do Miller nas ruas de Paris, passando fome e tudo mais, tentando sair desse ambiente burguês e tentando entrar naquilo ali, né, tipo... E é um drama da mesma forma viril, assim, é uma questão do homem ali. É muito interessante como é que essas coisas se correlacionam. Eu assisti o filme, depois você falou isso, eu fiquei nu, faz sentido demais. O Miller, que inclusive ele próprio é rambodiano, né? Exatamente. Fortemente rambodiano. Ótima questão a sua. Mas é engraçado que me parece que é o sentido contrário, né? Que enquanto o Miller está a tentativa de romper com o mundo burguês, do qual ele ainda faz parte, você tem um desejo desesperado de integração a esse mundo por parte do Guima, né? Exatamente. Vendo essa constante inação do personagem, do Guima, pensar nessa potência, como falou, acho que o Deleuze e o Agamben vem essa coisa do devir não, da não ação, essa potência, isso é representado no filme, tanto no plano final como antes, né? Autocombustão
dificuldade ou quase tipo silêncio dele mesmo. Nesse sentido da criação da potência da não ação que o filme passa também, que ele vai ser a história narrada por não fazer, né? Que é o não estar, que é o não existir debaixo do sol, assim, porque é quase essa brincadeira. Então, nesse sentido, essa potência dessa não ação dele. Isso aqui é muito engraçado, né? Porque essa inação é exterior a ele, né? Acho que é uma exterioridade interessante no final das contas o que está no filme. Porque não é uma exterioridade qualquer, né? É uma força bruta, né? É uma força que sequer pertence não é uma força da cultura mais, né? E não é algo que afeta a subjetividade dele de um modo quase que indireto, né? É algo que inflige no corpo dele, né? É alguém que como que se conecta, né? É uma energia que não é conectada nos outros corpos, né? Ô Everton, mas eu fico pensando que tem um processo... perdão. Não, desculpa, eu sou Leandro Mendes, eu sou indígena Guarani, atualmente estou morando no Rio de Janeiro. Minha humilde opinião, eu sou sou indígena, mas meus pais são do outro lado do Brasil, seria Argentina, né? Então, eu tenho 10 anos que estou morando aqui no Brasil. Então, para a cultura guarani, exemplo, né? O sol é muito importante, né? Então, eu estou associando todo esse filme que vi agora, né? Que o personagem, eu talvez me identifiquei porque realmente eu sou porque a cultura guarani tem essa espiritualidade, essa vivência ou essa divinidade de onde que todas essas pessoas aparecem, entendeu? Então, porque Deus é o primeiro, né? Daí criou o sol, criou no caso sol, que é Nhamandu, Caraí, Jacairá e Tupã. Então, são as 4 divinidades. Então, eu me identifiquei com esse personagem do sol, porque no meu caso, quando falaram que eu era dessa divindade, então fui assim associando essa imagem, esse personagem comigo. Então, realmente interessante, porque o Sol parece que domina todo esse planeta, entendeu? Não parece, mas realmente que domina, né? Porque eu assisti um filme, por exemplo, do A Lei do Sol, não sei se alguém já assistiu esse filme. A Lei do Sol que nasce todo esse ser que nós estamos nesse mundo, né? Então, para mim é muito importante foi isso, redescobrir, porque desde a antiguidade, né? Eu falo muito ruim, meu português é ruim, mas eu espero que entenda, né? Eu falo mais português, mais portunhol, né? Então, esse conceito dos guaranis, por exemplo, é muito a cultura é muito associada com o sol. Então, realmente eu fico assim, depois de assistir esse filme, depois antes assistia outro filme que era da Lei do Sol e ancestralmente com minha cultura, né? Porque
o Sol parece dominar todo esse planeta, né? Acho muito interessante você falar que se identificou com o Sol, porque... Inclusive, eu tenho esse nome dessa divindade. Quando se identificou com o Sol, porque esse incômodo com o Sol é o incômodo do colonizador, que 400 anos depois, 500 anos depois, continua não se identificando, achando que não faz parte da terra que colonizou. E realmente o Sol é um grande personagem nesse filme, né? Se a gente for para pensar assim, o Sol é o maior personagem desse filme. Na verdade, toda a gente vê esses personagens, né? Dentro do Sol e aquela personagem artística de atores. Né? Acho que isso é o fundamental do cinema. Assim. Eu sempre... Não pode falar, depois eu falo. Não, pode falar, por favor, Roberto. Que isso? Nesse sentido, o Sol sempre está presente, né? Ele é implacável e indominável, né? Você não consegue dominar o Sol. Então, ele sempre está ali gerando esse mal-estar no personagem. É aquilo que você falou, né? Uma coisa primitiva, uma coisa que está além do que o humano pode controlar ou não, né? Ou que forças, né, humanas estão, sei lá, fazendo para deixar esse mal-estar nesse personagem. Não é isso, né? Não tem ninguém agindo contra ele. Na verdade, é o Sol que está iluminando a cidade, assim. Então... Não, por isso eu convido a todos a assistir esse filme. É legal, para mim, pelo menos para ter uma visão diferente do que temos pensado até agora, né? Chama A Lei do Sol. Além do Sol. As Leis do Sol. As leis do Sol. Bom saber. Eu acho interessante você botar o Sol enquanto... Porque é isso mesmo, né? Acho que é até uma limitação, muitas vezes, no nosso olhar, né? De pegar o Sol enquanto personagem, né? Porque realmente o Sol é um grande personagem desse filme. Né? E eu vejo esse filme... O personagem não antropomórfico. Eu vejo muito esse filme como um filme de fricções, assim. Né? Pra você pegar uma mise-en-scène, assim, pegar esse filme enquanto fricções até de fotografias, assim, né? De escuro e claro, né? De grandes extremos, assim, e que eu vejo muito com botar na imagem como tipo, um sagrado e um profano. Né? Eu não sei se é uma grande viagem minha, mas eu vi um pouco isso, né? Tipo, não, sim, mas de botar realmente um sagrado e um profano e leiam como vocês quiserem, onde é o sagrado e onde é o profano, mas um filme de dualidades, um filme binário, né? Tipo assim, de você realmente, não binário de ser limitado, mas bipolar. Extremo. Mas é uma polarização criativa, assim. Mas o que chama atenção, inclusive, é o fato de o Ghibli é o único personagem que se incomoda com esse fato do Sol, assim, de eu sentir realmente o incômodo físico e encenado, assim, né? A única pessoa dentro daquele meio de calor insuportável que se incomoda com isso. Por isso que eu acho que eu concordo um pouco com o João, com essa coisa de ser uma coisa meio binário, igual ele tentou explicar aí, porque eu acho que é esses dois polos, é quase a luz contra o artista, porque querendo ou não, quem está em volta ali, ele não sentiu e tudo aquilo que esse personagem estava sentindo, né? Acaba que você não percebe o personagem do Delane se incomodando tanto com o Sol igual ele se incomoda. Ninguém se incomoda. Exatamente, por isso que eu acho que tipo assim, não é Salvador contra o Sol, eu acho que é esse personagem contra o Sol, assim. Tem a igreja também. Eles levam extremos. A religião dos caras que veneram o Sol roxo. Violeta. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu, quando eu assisti, eu fiquei... Foi o que eu falei, né, no começo, assim.
eu estava tentando entender o sol como uma alegoria, assim, só que eu não conseguia encontrar o que estava por trás dele, assim, além dessa presença durante todo o filme e essa presença que atordoa, assim. Talvez seja um pouco dessa minha limitação mesmo de não ter pegado o sol como algo que nem você falou, que não representa algo fechado, um personagem ou um biotipo, alguma coisa assim. Ele é o sol, ele é uma coisa da natureza, né? Então, assim, porque eu fiquei pensando um pouco, tentando encontrar a alegoria mesmo do sol, assim, e por que esse sol atordoou tanto, e, assim, me fez pensar um pouco, vamos dizer assim, de terra em transe, né, de tentar encontrar uma alegoria bem fixa, assim. Só que é isso que você falou, será que dá para fazer isso hoje, né? Será que a gente consegue colocar em alegoria tão bem, pegar status ou situações e alegorizar isso tão fechado, assim? Será que essas coisas elas não são mais permeáveis hoje? As coisas não estão tão, né, assim, precisando de alegorias? Mas enfim, é só uma dúvida se o sol, assim, para você representa mesmo uma alegoria ou não? Ele é uma presença, não sei se é um personagem, né? O personagem talvez seja interessante de pensar. Um personagem não antropomórfico, mas é possível um personagem não antropomórfico? Não sei, acho que é uma questão. Porque mesmo, por exemplo, quando o cinema filma os animais, por exemplo, né, os filma antropomorfizando eles, né? Mas eu acho que tem que ter cuidado com essa coisa do sol, porque o sol ele não é um elemento da natureza nesse filme quase, né? Ele é uma espécie de alegoria de Salvador com os seus signos, com os seus clichês, quer dizer, o carnaval, o sol, a capoeira. O carnaval ele é um dos elementos dentro desse conjunto de clichês, né? Sim. E ele é atacado pelos clichês de todos os lados, quer dizer, e ele elege o sol como o principal, vamos dizer assim, inimigo, num certo sentido, porque essa onipresença que está ali, vamos dizer, oprimindo o ato criativo, né? Ele não consegue. E o problema que eu acho meio frustrante no filme, assim, é que tudo se resume a ele no final, né? Tudo se resume à postura dele, a uma espécie de incômodo dele com a cidade. Então, esses tangenciamentos políticos, assim, essas insinuações políticas, é como se fosse uma alegoria incompleta, assim. É quase assim, tem o sol, e a gente fica na expectativa de que esse sol ele tem um significado maior, eu pelo menos, assim, porque me frustra um pouco achar que é só o sol e o sol está incomodando esse poeta e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ele é um poeta que rejeita a sua cidade, que é um pouco o que você estava falando, assim, sabe? E eu acho que a Bahia coloca um problema um pouco maior, um pouco mais difícil, porque assim, na trajetória clássica do intelectual, do poeta, é de aproximação da sensibilidade popular, vamos dizer assim. É o desejo de qualquer intelectual é ele conseguir se livrar, de certa forma, vamos dizer, do aparato teórico, intelectual e se juntar, de certa forma, à sensibilidade prosaica da vida cotidiana, que é o que o Rimbaud faz, né? Para de escrever poema com 22 anos, vai vender arte. Então ele fala assim, isso que importa. E aí a Bahia coloca um problema porque a sensibilidade popular está associada ao axé, está associada ao clichê da Bahia. Sabe, assim, isso é engraçado nesse filme, assim, porque às vezes dá um certo mal-estar dele tratar o povo de uma maneira tão grotesca, assim, no filme, entende? Assim, as cenas da praia, a forma como ele filma aqueles peitos, aqueles corpos, de uma maneira quase grotesca mesmo, assim, aquelas pessoas na praia como se fosse uma diversão reles, assim. Acho que não é quase grotesco. É deliberadamente grotesco. E aí isso gera, para mim, pelo menos, gera um certo incômodo, assim, de falar, porra, sabe, qual é? Você está se achando melhor que essa galera que está aí, assim? E é lógico que não é isso que está em questão, mas você fica um pouco assim, sabe, puta, cara, sabe, você não é tão melhor, você não é tão melhor que essa galera. Seus poemas também são meio medíocres, assim, sabe? O que você apresenta enquanto proposta literária, vamos dizer assim, enquanto investimento literário, também não é bom o suficiente para você falar assim, eu sou um puta poeta, eu posso rejeitar tudo que está ao meu redor. Entendeu? Então, aí, só que é um problema, porque assim, eu imagino que quem mora em Salvador, né, a gente valoriza o axé, a música popular, o pagode, o carnaval. A gente, inclusive, em Belo Horizonte tem esse impulso,
como uma forma mesmo de se aproximar um pouco dessa sensibilidade popular, já que a gente fica tão encastelado, né, na universidade e tal. E a gente vê isso como uma coisa positiva, e ele vê isso como uma coisa negativa, assim, né? É isso que eu acho interessante, porque talvez não tenha saída em Salvador, assim. Realmente, se morar em Salvador deve ser insuportável, você não consegue ouvir axé, você não consegue ouvir falar de carnaval, você não consegue saber mais do sol. Mas, então assim, eu acho que tem essa questão, que é assim, que tipo de sensibilidade ele está buscando, entende? Assim, para mim essa pergunta no fim a mensagem é um pouco só do isolamento, assim. Eu fico, na verdade, com uma outra curiosidade, João, que concordo inteiramente que o sol é parte dessa floresta de clichês. Só que essa floresta de clichês, no final das contas, o que é o clichê ali? É muito engraçado porque, tipo, os poemas dele também são punhados de clichês. Só que o que o filme trata como clichê? São certos fragmentos da cultura popular que foram incorporados, né, pelo Estado, pelo capitalismo. São esses, no final das contas, que são os clichês. Agora os clichês, que são os clichês, o clichê da expressão subjetiva, né? Tem aquela coisa lá do pessoal do Lipô, né? Preciso criar restrições. Por quê? Porque se eu olho para dentro de mim mesmo, eu só encontro um punhado de clichês. Mas ele é né? o maior clichê da história. O personagem é o maior clichê da Exato. história. O problema é que o filme se leva tão a sério que ele acha que não é um clichê. Eu acho que os melhores momentos do filme são quando ele brinca com o próprio fracasso do Guima. Que é quando ele reconhece, com um certo distanciamento irônico, ele fala assim, realmente talvez não seja tão bom assim, vamos dizer, que é a cena da rádio. Que é aquele que ele brinca um pouco com essa coisa, o que tem dentro desse nada. Né? E ele deixa que a gente ria um pouco dessa pretensão de querer ser um poeta, de articular a verdade. E ele é patético, assim, como poeta, na verdade, entende? Assim, só que falta, talvez... Aí eu me pergunto assim, será que ele saca que ele é patético também, assim? E aí é que eu acho que o filme às vezes desliza. Às vezes eu acho que sim. Às vezes eu acho que ele faz parte desse jogo e ele se reconhece dentro desse jogo de clichês. E às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que o Lisboa, um pouco pretencioso, como ele se coloca um pouco acima dos clichês, assim, eu acho, sabe? Assim, fala, não, rejeito um pouco esses clichês da cidade, vou aqui fazer um intelectual aqui, escrever poesia, entendeu? Então eu acho que o filme, ele hesita entre uma coisa e outra. E, na minha opinião, se ele fosse um pouco mais bem-humorado, se ele apostasse mais nas situações de humor, talvez ele conseguiria sair um pouco, fugir um pouco desse... Se ele apostasse mais no Edgar Navarro, que aparece tantas vezes no... Falta cinema marginal, sabe? Eu acho que é muito... Acho que é isso. Eu tenho uma outra coisa que me incomoda bastante no filme, que eu acho que é um outro tipo de anacronismo que tem no filme, que me incomoda especialmente, porque no final das contas, ninguém está interessado em corromper o poeta. Exatamente. O capitalismo contemporâneo prescindiu completamente da necessidade de corromper o poeta. O poder do Estado também prescindiu completamente da necessidade de corromper o poeta. Ninguém está nem aí, no final das contas. Ele não é um poeta reduzido à mudez pela essa floresta de clichês. O próprio mundo já reduziu a mudez há muito tempo. Aliás, ele sequer precisa ser mudo, ele pode falar à vontade. Né? Ele pode falar à vontade. Pode falar à vontade. No final das contas, o filme é quase que nesse momento fosse o anti-Navarro, né? Porque você pega o Super Outro, o quê? O Super Outro também é um visionário, só que é um visionário que tem plena clareza que ninguém escuta ele mais. Né? E essa impossibilidade de fazer ouvir faz, né, com que o personagem lá, né, o mendigo que anula a lei da gravidade do Super Outro, né, seja cada vez mais incômodo, né, mais físico na sua intervenção. Né? O filme vai ficando cada vez menos verbal, menos histriônico, né, menos falastrão, mas não no sentido de apelar para essa parafernália, para retratar um mundo subjetivo que é impossível de vir à tona, mas é como um mundo subjetivo lá quando ninguém está interessado no que sai dele. Tem esse problema, né, de começar várias questões, com várias críticas a temas sociais mesmo, e não explorar nenhuma delas. Seria assim, no lado B, de Salvador, ou se não há Salvador, ele vai fazendo esses recortes. Não seria, acho que o Sol também, não, acho que não é uma alegoria, mas quase um sentimento comum dessa estrutura sobre todo mundo ao mesmo tempo, só que queimando essa sensibilidade que já está entregue. Esse ato de não falar mais potente do que o ato de falar, e talvez por isso que ele se auto-queima, porque ele sabe quão rendido ele está por esse tempo burguês, que ele é um pequeno burguês, que fica claro isso no todo o filme.
Sem dúvida, mas o que eu acho que é de curioso aí, que no final das contas, esse sol que é mais um dos clichês, né? E que é mais um dos clichês do popular, do tradicional, né? É o cara lá da oficina de ar-condicionado. O pessoal fala que adora o sol aqui, mas eles vêm aqui, a primeira coisa que eles fazem é ligar o ar-condicionado, né? Aqui não tem inverno. Aqui não tem inverno, o sol é mais um dos clichês. Só que o que tem de curioso é que no final das contas é esse clichê que impede o tal do poeta de se aburguesar de vez. Ô Everton, mas eu fico com muito medo da gente... Você tinha... Não, mas eu estava pensando, pode ser uma viagem também do filme, mas eu acho que essa aversão dele ao sol pode ser uma aversão dele a se encaixar naquela sociedade que ele não faz parte. Assim, o sol está ali para todo mundo o tempo todo e todas as pessoas daquela cidade têm que se adaptar a isso. E ele, talvez por ser muito mimado, talvez por ter de outra forma, ele mimado é um bom jeito de descrever. Ele não acha nem que ele tem que se adaptar àquilo. Ele simplesmente rejeita todo aquele calor, todo aquele sol. E o sol, para mim, simboliza a solidão dele mesmo. Assim. Ele quer ficar naquele enquadramento, ele quer ficar fora do sol, porque ele não quer também se colocar naquela sociedade. Ele não acha que ele tem que descer até aquela sociedade. Ele acha que ele tem que ficar ali, que ele é o poeta, que ele é o intelectual, que ele é o cara foda. E ele não precisa daquele calor, não precisa daquele sol, ele precisa daquelas pessoas. E aí, por fim, ele se queima e ninguém tá nem aí pra ele mesmo, porque ele não faz tanta diferença também. Acho boa interpretação. É verdade. Acho boa interpretação. Pode ser se queimou literalmente. O que eu tava botando assim, comecei a pensar aqui agora exatamente esse negócio que você falou de se queimar literalmente. Né? É uma coisa que todo mundo está falando aqui, né? Do simbolismo do sol enquanto alegoria e tudo mais. E uma coisa que eu comecei a pensar aqui, eu lembrei do Peirce, né? da semiótica do Peirce, que ele vai botar o signo enquanto plural, enquanto multifocal, né? E que pode ser, por exemplo, indicial, crônico ou simbólico. E aí eu acho que tipo, esse sol, nesse filme todo, ele vai sempre sendo um foco de interpretações alegóricas, simbólicas, e no final, né, que é a coisa que mais me mexe, que para mim que é final retumbante mesmo, o sol ele vira índice, ele vira o simples queimar. Ele vira fumaça, ele vira pegar fogo e sair, né? Isso eu acho tipo uma passagem do filme, né, que me toca mesmo, né? Porque realmente durante todo o filme, né, que se propõe uma narrativa, né, você vai pescando sentidos simbólicos, né? Você vai buscando uma coisa que aí tá aqui o sol, mas eu vou buscar outro sentido além daquilo, a partir de várias associações. Mas no final é o simples queimar. E eu acho isso do caralho no filme. Assim, tipo assim, passar da alegoria, do simbólico, do, digamos, complexo, pro simples queimar, pro tocar fogo em tudo, né? O cara pega fogo, o poeta pega fogo, o sol queima mesmo, sabe? Arde, e ele começa a sair fumaça e pega fogo no final. Eu acho isso uma passagem, assim, se a gente for fazer uma leitura grossamente, toscamente semiótica, a gente botar esse sol alegórico, simbólico, tendo essa passagem para o indicial, eu acho que é uma potência muito boa para o filme. Mas eu acho né? que é uma passagem do simbólico para o simbólico, né? Continua simbolizando alguma coisa que a gente não consegue decifrar, assim. Sempre vai continuar. Porque assim, é o sol. Inclusive isso é um problema de economia dramática, quer dizer, assim, ele ao mesmo tempo é o sol, mas ao mesmo tempo ele queima, quer dizer, são dois problemas, ele está lidando com duas... E ele queima, só que aquilo continua simbolizando alguma coisa, só que a gente não consegue acessar ainda o que é o símbolo, assim, isso que é... E aí é que a diferença, assim, que eu acho assim, não é porque é deliberado, assim, para mim isso é uma falta, para mim ele se esquiva de definir, não é simplesmente assim uma coisa que... Eu acho que ele planta essa expectativa, assim. Eu acho que o filme planta essa expectativa de que o sol tem um sentido. Mas eu acho que planta uma outra expectativa de que ele taca fogo em tudo. A questão é que ele não taca fogo em tudo. Essa é a grande questão, é que ele não taca fogo em tudo. Inclusive você tem uma pista falsa, que era uma bela pista para o encerramento do filme, né?
Teve uma mulher que incendiou um bairro inteiro. Falaram que ela morreu no incêndio, mas ela não morreu no incêndio, foi ela que causou o incêndio. O que se insinua bom, ele vai tacar fogo. Na cerimônia ele não taca fogo. O outro final possível era só se ele queimando fosse reconhecido como uma fantasia. Entendeu? Isso acho que era o final perfeito, porque aí ele queimando se assume como um clichê, como uma fantasia de carnaval, quer dizer. Mas ele queimando às vezes ganha uma coisa maior do que é, assim, né? Parece que assim, quando ele queima, ele ganha alguma coisa, assim, tipo, nossa, só que ele passa a narrativa inteira sendo medíocre. E é isso que você falou, eu acho que o filme não reconhece esse personagem como medíocre, um personagem que não consegue se relacionar com a cidade que ele tá. Então, assim, ele queimar no final parece que é alguma coisa, sei lá, que nem o João falou, retumbante, mas pra mim, não sei se... Ele se queima sozinho. Gente, a gente tá interrompendo de frango, tá? Não, mas é porque é sério pra mim, assim, eu acho que talvez mesmo, assim, a gente esteja passando sobre um erro muito grande, assim, a gente tá pensando, que nem a Gabi colocou, qual será a alegoria do sol. Mas para mim eu fico pensando que o personagem, na verdade, ele é a verdadeira alegoria, assim. Na verdade não é o sol, eu acho que a gente está entrando no caminho errado de pensar o sol, eu acho o calor, sabe? Então eu acho aquela cena é muito emblemática dele na frente da fogueira se crescendo, sabe? Então, qual que é esse calor? Qual que é essa coisa? Você falou sobre tacar fogo, ele não tacou fogo em nada, sacou? Mas o calor tacou fogo em alguma coisa. E qual calor que foi esse? De um lado o sol do Pan, sacou? Que para mim essa referência do que seria o tradicional, alguma coisa que está sendo desconstruída, uma coisa que não consegue conviver dentro da cidade, dentro do capitalismo, sacou? E do outro lado um calor marginal, assim. Ele fuma pedra, ele vai ver o sol, sacou? Ele tá com o Tuca lá fumando pedra, ele vai ver o sol todas essas horas. Quando os poetas estão lá, a hora que a mulher vai falar, vem a luz muito forte no rosto dele. Então eu acho que talvez o problema da gente esteja nisso daí, de estar pensando no sol como alegoria. E ele é o clichê, ele é a alegoria, ele é o poeta bobo, sacou? Patético, assim. Eu acho que o sol, o calor, não acho que ele assumiu mais esse lado dele como um cara patético. Por exemplo, quando ele queima no final, cara, o queimar é uma imolação, é um gesto quase sacrificial, assim, ele se põe fogo, ele pega fogo e sai comigo. Isso é um negócio muito forte, assim. As cenas que existe desse tipo de coisa, em termos de protesto, quer dizer, é um negócio pesado, assim, né? Um cara que pega fogo e sai, quer dizer, será que não é um pouco fora de proporção, assim, sabe? Mas será que você não tem um ar meio sacrificial do poeta, assim, cara, peraí, de novo, assim, é um sacrifício que ninguém tá nem aí, entende? Mas, retomando o que você falou, o poeta é uma alegoria, sem dúvida ele é uma alegoria, só que contrariamente ao sol, que é uma alegoria indecifrável, provavelmente com algum problema de economia dramática, o poeta é uma alegoria óbvia. Ele é excessivamente fácil de decifrar. Não, mas o que eu acho que essa que é a grande questão do sol, a gente está olhando ele sozinho, sacou? Mas eu acho que se a gente pensar ele como personagem ambivalente, até esquizofrênico, sabe? Sem querer antropomorfizar o sol, mas se você pensar no calor, o que queima ele? Não é o calor do sol, ele é a noite, sacou? É isso que eu fico pensando, assim, para mim você tem duas formas de claror muito claras, assim, que se dividem muito bem, assim, que é o calor marginal e o calor do sol. São raios muito violentos. E eu acho que essa é a potência sempre de fora. Eu acho que o filme você tem um protagonista, mas ele é uma mera alegoria para o filme acontecer fora dele, assim. Que eu acho que é a questão do primeiro terço que queria se construir na narrativa de uma cidade soteropolitana, mas acabou se caindo num problema. Mas será que não é o problema do nosso olhar de estar fixado dele e não olhar de pensar as outras questões, assim? Porque eu fico tentando imaginar um filme tão potente se você sair do olhar do sol como potência, entendeu? Do calor, perdão, não do sol, mas o calor que vem do sol e da fogueira e do isqueiro da pedra. Ele é tão ultrapassado, esse intelectual mal resolvido com a cidade, isso pra mim parece tão... Eu acho que é para ser fraca, eu acho que ela é para ser fraca, eu acho que é isso a questão que o João colocou, eu acho que ela deveria ser mais fraca, eu acho que esse é o erro do filme. Sim, concordo com você. Porque ele faz a emulação na casa de, tipo, no Ministério, no grande palácio das artes, pega fogo lá. É o fim do cinema marginal. Que é a tentativa de moral, mas não. Gente, uma grande questão de ordem aqui. O Mauro, nosso pai praticamente,
Expulsou. Deu 10 horas e não está expulsando, mas está frio. Vamos finalizar com a última fala ali, por favor, e depois com o Boteco continuar, por favor. A gente discute lá. Não, é que eu continuo ainda com esse personagem, porque realmente é impressionante como que ele vai, porque realmente ele começou com esse sentido, se ele sentir esse peso em cima que o sol, obviamente, se for o calor, vai ser o sol mesmo, né? Então, eu continuo com essa teoria de que começa com o sol, termina com fogo. E continuo insistindo nesse negócio de ver essa energia que tem esse sol e a influência que tem esse sol nesse planeta que a gente vive. Só isso. Acabou. Parabenizar, né, como a gente, eu também sou diretor de cinema, assim, eu queria parabenizar pelo belo filme, assim, que traz muita gente pensar, assim, de como fazer um filme, por exemplo. Eu trabalho mais com cinema indígena, guarani, na verdade, mas assim, esse filme me traz como um outro olhar também de pensar fazer um filme futuramente sobre como a gente tem uma história, sobre o sol e a luz, e pensar de como fazer esse filme em cima, mostrar o olhar também, não assim, o olhar do tropical, mas o olhar do indígena guarani. Mas assim, por exemplo, esse tropical me fez pensar muita coisa assim, de futuro projeto, assim, acho que isso é bacana, assim, é demais, assim. E tipo assim, um colega ele é escritor, então ele é escritor, escreveu o livro sobre a história da lua, assim, de mostrar. Eu estava comentando com ele, imagina se não fosse um velho guarani aqui assistindo esse filme de vocês, que olhar que ele teve, esse tropical. Imagina o seu Alcino tivesse aqui, com 107 anos. Com o Paiolzinho, esse é o primeiro CD. Ele ia falar muita história, pô, com pouco tempo, de 1 hora e 20 minutos, 20 minutos, 29 1 hora e 22. 22 minutos, que a gente fez esse tropical. Eu sempre falo assim, Aldeia dos Brancos. Aldeias do Branco mostra essa história do sol pra gente ter o outro olhar em cima dela. Assim. Acho que isso é bacana demais, acho que é uma luta, é uma história que é estudada, uma pesquisa há muito tempo que a gente faz. Cara, isso é um filme que eu gostaria de levar para mostrar para a comunidade. Acho que eu vou conseguir. Quero mostrar para os velhos, para a mais velha da aldeia, o que elas vão falar desse filme. Porque esse filme, apesar de que ela foi filmada na Bahia e tudo mostrando, por exemplo, no começo eu tive outro olhar, assim, quando o cara falou assim, o carnaval, talvez isso é meu último carnaval. Tipo assim, eu fiquei já imaginando como diretor o final, como é que ia ser. Aí, mas o final ele foi pegando o fundo, assim, tipo assim, pegando esse movimento. Aí, o que o velho ia falar, assim, desse sol e tudo, comparando dentro da nossa cultura, acho que isso uma coisa que, primeira vez, eu vi um filme que não é indígena, mostrando sobre o sol, como é que o sol tem o poder da vida, o poder de um olhar do diretor, o poder, com certeza, cara, esse diretor, como diz o carioca, é foda, né? Pô, isso é incomparável pra gente, principalmente que a gente vive esses dois mundos, o mundo da gente e o mundo de vocês aqui, assim. Pra gente ver
isso é riquíssimo que a gente vai levar, assim, com certeza. Eu vou conseguir, até não conseguir, eu vou cobrar o Pedro ainda. Eu quero conseguir esse filme, não por mim, mas pelos velhos baratinhos, assim, para mostrar para ele. A gente passa. Consegue, Só isso que eu acredito. Assim. Não, é isso, é muito bom mostrar esse filme. Agradeço muito mesmo pelo convite, assim, falei que eu já estava aqui. Isso é bom demais, assim.